O que eu fiz tá tudo errado, eu quero apagar. Então, eu venho aqui, ó, eu só seleciono a célula e deleto todas as informações que eu não quero que conste na minha planilha. Então, agora eu vou começar a digitar a minha planilha, né? Como eu vou fazer uma planilha de despesas, então eu vou digitar o título dela novamente, ó. Planilha de despesas. Deixa eu colocar tudo com letra maiúscula. Então, aqui eu tenho planilha de despesas. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra. Eu vou colocar aqui, como é o título, eu vou colocar 24. Eu vou mudar também aqui, olha só. Eu vou colocar a fonte, essa fonte aqui. Abriu. E eu vou também aqui, deixa eu inserir uma cor de fundo nessa minha planilha. Vou selecionar, pronto, selecionei. Vou vir aqui, primeiro vou mesclar para unir. Quando você clica em mesclar, você une várias células em uma única. Então, olha só, mesclei. Agora eu vou inserir aqui uma cor de preenchimento, né? Nessa minha planilha de fundo aqui. Então, eu vou vir, por exemplo, deixa eu colocar essa corzinha aqui, esse rosa. Deixa eu... Pronto. Então, vamos lá. Já que é uma planilha de despesas, então eu vou escrever a despesa e em seguida eu vou colocar o valor daquela despesa, né? Por exemplo, você pode colocar as suas despesas mensais. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou dar um exemplo, vamos ver, condomínio, aí eu vou colocar energia, água, conta de água, supermercado, plano de saúde. Quais são as outras despesas que a gente tem mensal? Medicação. E vem outras e outras e outras, né, gente? Mas aí eu vou colocar gasolina. Vamos lá. Seguro do carro. E aí você pode ir adicionando outras e outras e outras despesas à sua planilha. Então, observe, eu escrevi aqui abaixo, você poderia escrever nas colunas. Mas eu prefiro colocar aqui, né? Colocando um abaixo do outro. Então, vamos lá, vamos colocar aqui de condomínio, você gasta aí, vamos, R$300. De energia, vamos colocar R$250. Água, R$80. Supermercado, R$800. Ficou aqui a formatação diferente por conta da... exatamente da fonte que eu tinha utilizado diferente, olha só. Se você clicar aqui em cima, vai mostrar qual a fonte que você está usando. Eu estou utilizando aqui a Arial. Então, aqui, ó, eu vou modificar e vou colocar aqui, padrão Arial. Ainda tá? Vou diminuir agora o tamanho, porque eu tinha deixado em 24. 12. Aqui é 10. Então, para ficar igual, eu vou deixar 10 também. Plano de saúde, eu vou colocar aqui R$300. Medicamentos, vamos colocar R$200. Gasolina, gasolina tá caríssima, eu vou colocar R$400. Seguro do carro, vamos lá, vou
R$ 200. Digamos que eu pague R$ 200 por mês. Então, aqui eu tenho uma planilha com algumas despesas, né? Que no meu dia a dia, à medida que forem surgindo, outras despesas eu vou inserindo na minha planilha. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar cores, né? Colocar aqui uma cor, por exemplo, para as despesas e uma cor para os valores. Eu até esqueci de colocar o título, tá, gente? Deixa eu inserir aqui mais uma linha. Eu vou colocar aqui despesas e aqui eu vou colocar valores. Despesas e valores. Se você quiser modificar a cor, só é você seleciona a célula, vem aqui, ó, onde tem um balde de tinta e coloca uma cor de preenchimento, tá certo? Então, nessa cor de preenchimento, você vai escolher a cor que você vai querer colocar. Eu vou colocar, por exemplo, aqui amarela. E aqui em valores, eu vou colocar a cor azul. Se eu quiser deixar todas as outras com essa mesma cor, posso? Com certeza. Eu vou selecionar, ó. Seleciono todas as células e venho aqui na cor do preenchimento. Olha só, a mesma coisa eu vou fazer aqui nos valores. Venho aqui e pronto. Aqui eu tenho uma planilha simples com despesas e valores. Eu posso alterar aqui também no título, como vocês já viram anteriormente, a fonte, para meu texto ficar diferente, mudar um pouquinho. Então, aqui eu tenho despesas e aqui eu tenho os valores. Ok? Observe que aqui eu fiz algo bem simples, uma planilha muito simples que qualquer pessoa, inclusive, pode utilizar esse modelo no seu dia a dia, né? Criando uma planilha de despesas. Então, agora, eu vou querer fazer alguns cálculos. Eu vou utilizar aí algumas fórmulas. Digamos, né? Aqui eu tenho um valor de cada coisa, de cada despesa. Então, agora eu quero saber, por exemplo, quanto é o valor total das minhas despesas. Uma outra coisa, tá, gente? Eu coloquei planilha de despesas, mas eu não coloquei o mês. Então, eu posso inserir aqui, por exemplo, mês. Eu vou colocar março de 2021. Então, essa minha planilha é referente a março de 2021. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Então, março de 2021, deixa eu dar uma aumentada também na minha fonte. Pronto. Então, agora eu vou usar, veja só, eu usei algumas formatações básicas. Agora eu quero usar exatamente uma fórmula para poder eu calcular o valor das minhas despesas. Então, como é que eu faço para inserir aí uma fórmula? Olha só, é muito simples mesmo, porque no Google Planilhas já aparece algumas fórmulas, já mostra aí as fórmulas prontas, tá certo? É só, você vem aqui, gente, olha só, onde tem funções. Quando você dá um clique, ela vai mostrar, né, várias fórmulas, várias funções que você pode utilizar na sua planilha. Por exemplo, sum aqui é referente à adição, é soma. Então, se eu quiser, por exemplo, na minha planilha somar, então como é que eu faço? É bem parecido com o Excel da Microsoft. Você vai selecionar as células que você vai querer fazer essa soma, mas primeiro você vai utilizar essa fórmula. Então, como é essa fórmula? Você vai escrever, olha só, igual, aí você vem para a fórmula. Clica aqui, olha só, na função soma igual soma. Já abriu parênteses, então você vai selecionar quais são exatamente as células que você quer somar, porque de repente você quer somar apenas 2 ou 3 e não, né, a coluna toda. Então, eu vou vir aqui, ó, você seleciona quais são as células que você quer saber qual o valor das despesas. Então, você segura, vem aqui, ó, no Ctrl e vem até a última, olha só,
Shift. Então, aqui eu quero somar exatamente na coluna B, olha só, B4 até B11, que é a última linha. Então, ó, já inseri aqui a minha fórmula. Então, agora, quando eu, olha só, quando eu sair, eu vou dar só um Enter agora, gente. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Olha só, quando eu dou um Enter, vai mostrar aqui o valor total das minhas despesas. Olha só, deixa eu colocar aqui, valor total. Eu vou fazer de novo para vocês entenderem como é simples. Olha só, aqui como eu utilizei uma função, né, eu usei exatamente a fórmula do sum, de adição. Então, toda vez que eu clicar nessa célula aqui, ela vai mostrar aqui em cima a função que eu utilizei, a fórmula que eu utilizei. Então, eu vou voltar para vocês entenderem melhor. Igual, porque toda vez você vai ter que colocar igual, sum. Se você não quiser digitar, olha só, já vai aparecer. Ou você pode vir assim, quando você coloca igual, você vem aqui nas funções e vem a primeira, sum, que é soma, igual soma, seleciona as células que você quer encontrar o resultado e dá um Enter. Então, tá aqui, ó. Então, ou seja, nessa minha planilha mensal do mês de março, né? Como se ela fosse verdadeira, mas ela não é. O valor é muito maior. Então, eu totalizei R$ 2.530. Então, este é o valor que foi gasto, né? Exatamente nesse mês, de acordo com a minha planilha. Aí, observem, eu quero adicionar mais células com outras despesas. Digamos aqui que você queira colocar agora, deixa eu inserir mais uma linha, inserir linha. Eu vou colocar aqui agora, já tenho condomínio, energia, água, supermercado, plano de saúde, medicamentos, gasolina, seguro do carro. Eu quero colocar aqui agora, por exemplo, escola, né? Você estuda ou você tem filhos que estão na escola da rede particular e aí você gasta, por exemplo, na escola R$ 600, R$ 600 de escola. R$ 600 de escola. Deixa eu inserir mais uma linha aqui. Eu vou colocar uma outra despesa. Eu vou colocar, por exemplo, aqui a despesa de lazer, né? Você gosta de viajar, você gosta de aproveitar um pouquinho. Então, nesse mês de março, né, houve feriados, você aproveitou o feriado e aí você gastou mais R$ 1.000 no seu feriado. Observe que a minha planilha, no valor aqui total, ela permaneceu igual. Por que ela permaneceu igual, gente? Porque, olha só, quando eu clicar nela, eu fiz a soma do B4 até o B11. Eu não inseri na minha planilha o B12 e o B13. Então, como é que eu faço para alterar? Simplesmente isso, olha só. Eu venho aqui, ó, ou na própria célula, pode ser na célula, ou você vem aqui na barra aqui das funções. E aí você coloca, ao invés do B12, não foi B13, a última que eu trabalhei, então eu vou alterar aqui, ó. Eu vou colocar B13 e aí, veja só, o resultado antes era 2.530. Vamos ver agora? Ou seja, minha despesa passaram de 2.530 para R$ 4.130, porque eu inseri aí mais escola e também lazer. Então, com o aumento desses dois itens, eu passei a utilizar um valor de R$ 4.130. Então, essa é uma função simples, muito utilizada, né, quando a gente cria uma planilha de despesas, porque se você vai fazer uma soma, você vai ter que usar essa função, a função da soma, do sum.
A função aqui, average, por exemplo, olha só, essa segunda função, ela calcula aqui uma média dentro desses valores que eu apresentei na planilha. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e colocar, deixa eu apagar, igual, aí eu vou utilizar agora average, e aí eu vou selecionar exatamente, ó, já selecionou para mim, B4 a B14. Então, a média aí nos valores que eu inseri na minha planilha é exatamente R$413. Digamos que você é professor, professora, e aí você quer calcular, por exemplo, a média dos seus alunos. Você pode utilizar essa função aqui, tá certo, gente? Do average. Ó, eu vou só para vocês entenderem. Em uma determinada avaliação, meu aluno tirou 10. Na outra, ele tirou 10. Depois, ele tirou 8. E 8. Então, ele tem 2, 10 e 2, 8. Eu quero calcular aqui a média aritmética desse meu aluno. Então, usando essa função, é só eu vir aqui, ó, igual. Aí, eu venho, escrevo, então, venho aqui em função. Average. Seleciono exatamente as células que eu quero saber o valor, olha só. Então, aí já mostra a média do meu aluno, que foi a média 9. Então, você pode também utilizar, criar planilhas para calcular exatamente as notas e médias dos seus alunos. Você insere o nome dos alunos, o nome das disciplinas, e aí vai colocando e o próprio Google Planilhas vai fazer esse cálculo para você de uma maneira bem simples mesmo. A função count, por exemplo, aqui, ó, é exatamente essa terceira. Ela conta quantos itens tem, né, em uma determinada coluna ou em uma determinada linha. Por exemplo, se eu clicar aqui, olha só. Eu vou colocar igual count. E aí eu vou selecionar exatamente da B4, da coluna B4 até a B13, para ver quantos itens eu tenho aí. Olha só. Então, eu tenho exatamente 10. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É exatamente. E existem muitas outras funções, gente, que eu não vou explicar a vocês agora, até por conta da questão do tempo, tá? Mas aí, ó, para você calcular o máximo, o mínimo, né? E muitas outras funções que você pode calcular dentro da sua planilha. Na sua planilha, você pode inserir textos, você pode inserir números, você pode inserir fórmulas, funções. Tudo isso você pode inserir em uma planilha.